Amados irmãos e talvez particularmente visitantes, nós estamos em nossa igreja depois de uma caminhada longa no livro de Gênesis. Nós acabamos de inaugurar uma nova caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos apenas na terceira mensagem e hoje seria a quarta mensagem. Mas como nossa igreja sabe bastante, sempre que nós temos um preletor, nós cedemos o púlpito para ele no domingo à noite, aproveitando até o final a sua estada conosco. Então, pela 17ª vez, nós vamos ouvir pela última vez o nosso preletor de uma conferência. Queria chamar aqui o pastor Rômulo Monteiro, que esteve conosco esses dias. E você que lastimosamente perdeu a nossa conferência, acabou-se o que era doce. Quem perdeu se regalou-se. A gente falava quando era pequenininho. E hoje nós vamos ouvir, é claro, uma mensagem que está à parte daquilo que nós vimos esses dias, daquilo que Deus tem colocado no coração do nosso irmão. Ele estará retornando já para a sua cidade, né? Você disse que a distância é boa para a amizade, né? É boa para o romance também? É bom. Bom, né? Muito bom. Já está voltando para a sua amada e para os seus Isso. filhos, para a sua igreja também. E vamos orar pela palavra de Deus será exposta hoje, irmãos, para que Deus ilumine tanto o pregador como nós em ouvir a sua palavra. Amém. A palavra de Deus, ela não é como você assiste um filme, não é quando você assiste a sua série preferida no Netflix. A palavra de Deus, quando exposta, ela tem o objetivo de mudança na nossa vida, de transformação. Que esse seja o nosso desejo mais sincero diante do nosso Deus nesta noite. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, espada de dois gumes, espada de dois cortes, que entra e penetra e divide as intenções do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra hoje como aquilo que ela realmente é, palavra de Deus. Que teu servo seja mensageiro, mas nós sabemos que é o Senhor falando conosco, e que a tua palavra, pelo teu Espírito, possa confrontar e nos levar à mudança, transformação na nossa vida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Ok, meus amados, eu queria começar esse momento aqui com vocês agradecendo esse tempo que a gente pôde estar juntos aqui, conhecer muita gente. Geralmente pessoas, no meu caso, que estão pregando, e vocês que estão ouvindo, parece que sempre é uma relação meio que de uma mão só, né? Mas não é. Na verdade, eu volto para minha casa melhor, eu volto para minha casa conhecendo pessoas, levo para minha casa pedidos de oração, projetos missionários que a gente acabou de ver aqui, maravilhosos. Então, é muito bom estar aqui. Obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança e, enfim, que nós possamos manter pelo menos um relacionamento aí à distância aí, pelos meios que nós temos hoje. E eu fico muito grato realmente pelo tempo que a gente vivenciou aqui, esses dias. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Na verdade, a gente vai caminhar na carta aos Hebreus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa carta e eu vou explicar para você como vai funcionar a nossa meditação nessa noite. A carta aos Hebreus, na verdade, a gente chama costumeiramente de carta, mas na verdade trata-se de uma pregação. Em um momento desse documento, o autor denomina esse documento de palavra de exortação. E os estudiosos do primeiro século analisaram bem essa expressão, palavra de exortação, e concluíram que essa era uma expressão técnica para falar de quando alguém pregava numa sinagoga, principalmente de linha mais helenística. Então, tudo indica que o nosso escritor aqui, na verdade, está escrevendo uma pregação para uma comunidade. Essa carta, que eu chamo de carta-pregação, foi escrita para uma comunidade e o autor, fica claro no final, no capítulo 13, ele está escrevendo como um pastor dessa igreja, preocupado com essa igreja. E o que está acontecendo é que essa igreja já tem assim um histórico de sofrimento muito grande. No capítulo 10 e o capítulo 13 são os dois capítulos de Hebreus onde nós mais aprendemos sobre a situação dos leitores. E lá nós aprendemos que eles já tinham passado por situações difíceis, como, por exemplo, perder todos os seus bens e perder com alegria, porque eles tinham em vista aquilo que Deus tinha prometido. O fato é que essa comunidade está muito cansada. E no capítulo 12 nós temos uma boa ilustração
de como estava a condição desses irmãos. Há uma imagem que é apresentada a nós no capítulo 12, que é a imagem de uma pessoa em um estádio, em corrida, com as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. A ideia de alguém cansado, alguém que passou por uma corrida longa e está muito cansado. Então, essa é uma comunidade que está cansada de sofrer. E realmente, a gente pode sofrer por algum tempo, aguentar algumas limitações, algumas adversidades, mas chega um ponto na nossa vida que pode ser cansativo sofrer. E eu acho que é o ponto dessa comunidade. E aí o que acontece é que quando nós estamos nessa condição de um estado de cansado por sofrer, nós podemos começar a entrar num estado de perigo. Algumas ameaças começam a surgir em nossas vidas quando nós começamos a sofrer com intervalos curtos e numa intensidade maior. Sabe? Onde você parece não ter tempo para poder passar entre um sofrimento e outro, entre uma dor e outra, entre uma má notícia e outra. Então, esse estado geralmente é um estado perigoso. E eu quero falar com vocês, na primeira parte da minha palavra hoje, à luz do livro de Hebreus, ver que tipo de ameaça essa realidade pode trazer para a gente. E depois, no segundo momento, ver o que o autor de Hebreus tenta fazer para corrigir essa realidade. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas você pode, se não for a sua, você pode, certamente nesse mundo, testemunhar, vivenciar ou ver pessoas que estão vivendo essa realidade de sofrimento constante com intervalos curtos. Pessoas que estão com seus joelhos trôpegos e suas mãos decaídas. Então, o que nisso ameaça a gente? Primeira ameaça que eu vejo no livro de Hebreus, quando ele começa a corrigir esses irmãos com a sua pregação, é que há uma tendência, quando você está nesse estado de sofrimento, de esquecer o poder e a origem da palavra que chegou em você. Vou repetir. Há uma tendência de você esquecer da origem e do poder e do que está envolvido em tudo que você ouviu no começo da fé cristã. Por que eu penso assim? Olha, capítulo 1 do livro de Hebreus é um capítulo basicamente que você não encontra como nas cartas convencionalmente fazem, o nome do autor, os destinatários, a oração, não tem nada disso. Ele já começa nos 4 primeiros versículos resumindo quem é Jesus. E depois ele apresenta uma catena de textos onde ele compara Jesus com os anjos. Tudo isso para construir um argumento que vai aparecer no capítulo 2. O livro de Hebreus é construído muito simplesmente assim. O autor ensina, depois exorta. Ensina, depois exorta. Se você tirar todas as exortações do livro, você vai ter uma aula completa sobre a encarnação de Cristo, seus sofrimentos, o sofrimento na cruz, sua subida aos céus e o convite que ele faz a todos aqueles que estão com ele de seguir a mesma caminhada. O livro de Hebreus, em termos de ensinamento, faz isso aqui, ó. E no meio dessa caminhada, onde ele fala da encarnação, sofrimento, ascensão de Cristo, você encontra quebras de exortação. É o que acontece aqui no capítulo 2. Observa bem, no capítulo 1 ele ensina sobre Jesus. E o ponto aqui é comparar Jesus com os anjos. E por que ele escolheu os anjos? Porque os anjos são mensageiros. E nós sabemos por Gálatas, por Atos e pela tradição judaica, que os judeus entendiam que a lei do Senhor tinha sido trazida pelos anjos. E por que o nosso autor se preocupa com isso? Porque a tendência deles era começar a ignorar a mensagem que eles tinham ouvido. Observe o versículo 1 do capítulo 2. Depois de comparar Jesus com os anjos, olha o que ele diz. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos, o quê? Ouvido. Para que jamais nos desviemos. Porque essa é a tendência quando estamos sofrendo, esquecer o que nós ouvimos. E é nessa hora que o autor lembra os seus leitores quem trouxe a mensagem e que poder tinha essa mensagem. Observa,
Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, ele acabou de comparar Jesus com os anjos, mostrando que Jesus é superior aos anjos. E o ponto dele, vamos lá, olha para a história do povo de Deus. A mensagem que os anjos trouxeram teve sua firmeza? Foi garantido isso? Foi. No capítulo 10, ele vai fazer uma comparação igualmente aqui. Ele vai dizer assim, na lei de Moisés, que foi trazida pelos anjos, quando alguém cometia algo de errado, ela sofria? Sofria. E ele vai dizer, quanto mais aqueles que rejeitam uma palavra que é superior a deles. Essa palavra superior aparece de maneira muito forte no livro de Hebreus. Porque esses irmãos começaram a esquecer do que tinham ouvido. E o caminho, turminha, é mais ou menos assim, ó. Quando você começa a esquecer do que você está ouvindo, você nunca fica neutro. Você substitui por outra coisa. Esse é o processo. E ele está lembrando, olha, segura aí, ele vai dizer. Porque a mensagem que foi transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. E a pergunta retórica do versículo 3 é, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E a resposta é, não escapa. A pergunta retórica, é, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos a salvação? Se a palavra dos anjos recebeu e tornou-se firme, quanto mais a mensagem que nós recebemos de alguém que é superior aos anjos. Não escapa. Essa salvação, primeiramente, anunciada por quem? Pelo Senhor. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Qual a tendência quando nós estamos sofrendo de maneira intensa? Esquecemos de onde veio a nossa mensagem, qual foi a mensagem que nós ouvimos. Nós não podemos negligenciar aquilo que ouvimos. Essa é uma tendência. Segunda tendência, incredulidade. Ficamos com o coração endurecido. Vamos para o capítulo 3, só dar um passo aí no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo muito interessante, porque basicamente ele é construído em cima de um salmo, que é o Salmo 95, e ele é citado várias e várias vezes, esse salmo. Qual é a ideia aqui? Ele traz à luz a história do povo de Israel, que passou por um tempo de provação. Tá? E o texto vai dizer que eles não deveriam endurecer o coração em tempo de provação, porque a tendência natural, quando você é provado, quando você é colocado numa condição de provação, é você muitas vezes resistir a isso com o coração endurecido, que é paralelo nesse texto aqui com incredulidade. Observe o que ele vai dizer no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de quê? De provação. A tendência de quando você passa por provação é não aguentar, de alguma forma resistir àquilo que foi colocado pelo Senhor. E ele vai repetir isso várias vezes. Versículo 15, por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Até o capítulo 4, ele vai dizer a mesma coisa no versículo 7. Não endureça o coração de vocês. Porque a tendência é essa. A tendência é uma incredulidade e uma desobediência diante da provação, porque a provação é quando Deus nos coloca numa condição bifurcada. Tá? Geralmente, quando nós pensamos em bifurcação, pensamos assim, né? Um ponto para lá, um ponto para cá. Provação, guarda essa ideia aí, ó. Provação é quando Deus nos coloca numa condição onde uma estrada bifurcada se abre. Só que a estrada bifurcada da provação não é para a esquerda ou para a direita. É para cima ou para baixo. Ninguém passa por uma provação, sai da provação do mesmo jeito. Ou você sai pior, ou você sai melhor. Ninguém pode passar por uma provação e dizer assim, eu sou a mesma pessoa depois da provação. Não pode, porque o objetivo da provação é te elevar, é te fazer crescer. Infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Quarta tendência,
Terceira tendência, buscamos a força no lugar errado. Capítulo 13, vamos dar um pulo aqui. Capítulo 13 de Hebreus. Observa bem o que ele vai dizer. É uma coisa que eu aprendi aqui em Roraima, é esse lance da chuva, né? Que é aleatório mesmo, um negócio assim. O pessoal da previsão do tempo aqui, falido total, né? Capítulo 13. Aqui é interessante. Olha o que o autor vai dizer no versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Qual é o ponto do autor aqui? Essa turma, diante do sofrimento recorrente, começou a entender que talvez uma solução para amenizar o sofrimento seria entrar num tipo de mistura de judaísmo com cristianismo. E o autor está dizendo o seguinte: vocês não vão encontrar força nesses alimentos cerimoniais. Eles não vão dar força para você. Porque uma tendência que nós temos quando nós estamos em situação de provação, de limitação, de sofrimento constante, é procurar força no lugar errado. É procurar força no lugar equivocado. Além disso, uma outra tendência é o desânimo. Vamos lá para o capítulo 12 de Hebreus. Estamos caminhando aqui no livro de Hebreus. No capítulo 12 ele vai dizer, versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Há uma tendência à incredulidade, a esquecer da mensagem, a buscar força em outro lugar. O capítulo 12 também vai dizer que nós somos tendenciosos a cair em amargura. Quando alguém sofre constantemente, nos primeiros sofrimentos, nas primeiras invasões que os sofrimentos vêm na nossa vida, porque o sofrimento não bate porta, né? Ele invade a nossa vida mesmo. Quando ele chega, a gente até encara. Mas quando a visita começa a ficar constante, a gente começa a ficar um pouco cansado. E um pouco desanimado também. Amargurado. É interessante como o autor vai descrever a amargura nesse texto aqui. A amargura em Hebreus aparece como algo que contamina. Certo? A amargura é algo é um fenômeno da nossa alma que não fica estancado em nós. A tendência é de você contaminar os outros pela amargura. Ele vai dizer, cuidado com essa amargura, porque ela não possa vir a contaminar. Porque uma tendência do ser humano, diante do sofrimento, ao ficar amargurado, é espalhar esse espírito de amargura nos outros também. Outra tendência, não ouvir aqueles que cuidam de nós. Capítulo 13. Volta para o capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes. E aqui no contexto, esses líderes já morreram, tá? Que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. A tendência é também, ao procurar coisas novas, ao procurar força em outro lugar, você também vai se desvincular daqueles que um dia te levaram a Cristo. Não ouvir aqueles que cuidam de nós. E uma outra é esquecer das vitórias passadas. Vai para o capítulo 10 para você ver. Olha o que o autor vai dizer depois de exortar os irmãos. Ele vai dizer assim, versículo 32 do capítulo 10. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram assim tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores. Qual é a exortação do autor aqui no versículo 32? Lembrem-se. Lembrem-se. Há uma tendência nossa no sofrimento. Nós vamos esquecer.
das vitórias que o Senhor já nos deu. Às vezes eu acompanho alguns irmãos que têm algumas lutas graves, lutas mentais graves, lá na nossa igreja. Em alguns momentos, o que eu digo para essas pessoas é assim: olha, você lembra que você passou por isso há 10 dias atrás? Lembro. Você lembra que passou? Lembro. Então pronto, você está no processo. Ainda vai passar. Não passou ainda. O que eu estou fazendo basicamente é o que o autor de Hebreus está fazendo. Lembre-se. Lembre-se de onde o Senhor tirou. Lembre-se do que o Senhor fez. Há então um quadro aqui de perigo, onde eu esqueço das promessas, capítulo 9. Onde eu esqueço do que Deus fez, capítulo 10. Onde eu fico amargo, capítulo 12. Onde eu não quero mais escutar, capítulo 2. Onde eu ignoro aqueles que um dia me ensinaram, capítulo 13. Esse é um quadro de perigo que nós temos, bem apresentados nessa carta pregação. Então, qual a solução? Eu vou apresentar aqui, então, 7 conselhos. Eu poderia colocar aqui 15, 10, mas vou ficar com 7 conselhos que o autor vai nos dar para como lidar, então, com essa realidade tão perigosa. Pastor, mas é perigoso? É perigoso. Irmãos, fazer o bem é perigoso. Tá? Paulo vai dizer isso em Gálatas. Quanto mais está numa condição de sofrimento constante, onde seus planos são quebrados, suas ideias são colocadas de lado. Enfim, a questão do sofrimento fica para você aplicar a sua realidade. Tá? Mas vamos para o primeiro conselho. Esse primeiro conselho, eu vou para o capítulo 3, tá? Nesse primeiro conselho, eu quero que vocês entendam que esse primeiro conselho é o único conselho que eu vou dar hoje. Só que os outros são desdobramentos desse primeiro. Certo? Esse é o grande conselho do livro de Hebreus. Do livro todo. Qual é o conselho? Capítulo 3, versículo 1. Observa aí. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Capítulo 2, escutem Jesus. Capítulo 3, pensem em Jesus. Capítulo 6, desfrutem de Jesus. Capítulo 10, se aproxime. Então, sempre é uma palavra de Jesus. Isso, capítulo 12, escutem a voz do sangue da cruz. Em todo o livro, a ideia sempre é: aproximem-se de Cristo, pensem nele, escutem nele, olhem para ele. Essa é a ideia da carta. Então, a primeira palavra aqui é essa. Você tem que aprender a ouvir, pensar, meditar. A expressão que é traduzida aqui como fixem seus pensamentos é muito enfática. A ideia é de você devotar a sua mente àquilo que Cristo fez. E detalhe que ele usa um portanto no versículo 1 aqui, entendendo que tudo que ele argumentou anteriormente é para levar você a pensar, pensa no que aconteceu. E o que ele diz no capítulo 2 antes? Ele fala da necessidade de Cristo ter que encarnar, tornar-se ser humano, sofrer, padecer por nós. Ele vai dizer, pensem nisso. Concentrem-se nisso. Segundo conselho, desfrutem da bênção da nova aliança. Qual é a questão aqui? No capítulo 3 e no capítulo 4, o autor aos Hebreus mostra que o ser humano tem um problema grave, que é o problema do seu coração. Lembra? Não endureçam o seu coração. Então, como é que eu resolvo o problema de coração? Quando você lê o capítulo 5, o capítulo 6, o 9 principalmente, o 10, o 9 e o 10 principalmente, a ideia do autor é mostrar que em Cristo você encontra o problema da sua consciência e do seu coração resolvidos. É como se o autor estivesse preparando no capítulo 3, no capítulo 4, o caminho para dizer assim, vocês têm um problema grave. E esse problema não pode ser resolvido pelas instruções antigas. Não pode ser resolvido. Olha como é que ele termina o final do capítulo 4. Olha a pergunta que ele faz no versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram?
Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Por que ele está fazendo essa pergunta aqui? Porque ele está sempre comparando Jesus com alguém. Jesus com os anjos, Jesus com Moisés, Jesus com Josué. E a ideia é sempre o que Cristo faz é superior. A mensagem dos anjos, a mensagem de Cristo é superior. A obra de Moisés, superior. Porque Moisés, ele vai dizer aqui no capítulo 3, mesmo sendo fiel, não levou o povo para a terra. E a pergunta irônica e retórica do versículo 16 é: não foram aqueles que Moisés tirou do Egito? Não foram esses que se rebelaram? Moisés conseguiu mudar alguma coisa neles? Não. Então qual é o ponto aqui? Desfrutem do que a nova aliança faz. A nova aliança, descrita em Jeremias 31, em Isaías 59, em Ezequiel 36, Ezequiel 39, é o quê? É Deus transformando o seu povo pela obra do Messias. Então, a ideia do autor é: aprendam a desfrutar disso. No capítulo 4, tem uma construção muito interessante aqui no capítulo 4, ainda dentro desse conselho de desfrutar das bênçãos da nova aliança. Olha o capítulo 4. Vai lá para o capítulo 4 aí. No versículo 14 em diante, até o versículo 16, tá? Nós temos uma passagem que é paralela ao capítulo 10. Nas duas passagens, há um convite que é feito. Observa no versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, olha a ordem que ele dá: aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança. Porque se eu me aproximo do trono da graça, o que eu recebo lá? Misericórdia, e encontramos também graça que nos ajude no momento. Procure no trono de Deus, porque você está procurando fora. Capítulo 13, eles estavam procurando aonde? Em alimentos, em rituais, procurando força no lugar errado. E ele vai dizer: não é assim. O que Cristo realizou fora de Jerusalém é suficiente. Por isso que ele vai dizer, ele vai convidar o povo: saiam de Jerusalém. Porque tem dois altares, um dentro de Jerusalém e um fora de Jerusalém. E ele vai dizer no capítulo 13, os dois altares se anulam. Se você está nesse, você não está nesse. Ele vai dizer: saia de Jerusalém, evidentemente de maneira simbólica, vá para fora de Jerusalém, onde tem um altar que é o nosso altar. Aproxime-se, porque o nosso sumo sacerdote está no seu trono e ele está disponível a nos dar misericórdia e graça. Diante de uma constante de sofrimento, nunca se esqueça de desfrutar do que Deus realizou em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo aqui é que se você é necessitado, aproxime-se dele. Vai para o capítulo 10. Isso é que a gente chama nos estudos interpretativos de inclusão. O que é isso, a inclusão? É quando você tem um tópico, depois você X aqui, e aí na ponta ele repete o mesmo assunto. E é interessante, se a gente separar realmente capítulo 10, capítulo 4, em termos estruturais, a gente encontra palavras quase idênticas do que a gente acabou de ler. Vamos lá para o capítulo 10. Olha o que ele vai dizer lá. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote da casa de Deus, sobre a casa de Deus. Sendo assim, olha o que ele vai dizer. O mesmo que ele acabou de dizer no capítulo 4. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
A ordem é a mesma, com outras palavras, com outros desenvolvimentos, mas a ideia qual é? Aproxime-se do trono. Jesus Cristo realizou. Ele desceu, capítulo 2. Ele sofreu, capítulo 5. Ele subiu, capítulo 9, capítulo 10. E ele agora te chama para subir por um caminho que ele abriu. Lembra que a Bíblia nos diz que ele é o autor e consumador da nossa fé? A palavra autor lá é aquele que abre o caminho. Ele abriu um caminho. Então, digamos assim, todos os poderes, todas as bênçãos, a misericórdia, a graça, estão disponíveis a nós, contanto que tenhamos esse comportamento aqui, de se aproximar do trono da graça. Capítulo 5, volta um pouquinho. Precisamos tratar do nosso coração. Esse é um texto que eu estudei bastante durante a minha vida, quase toda acadêmica. Eu me devotei muito a esse capítulo. Eu não vou poder, eu não consigo nem mais expor esse texto direito, porque toda vez que eu quero expor ele, eu quero ver todos os detalhes, aí eu me embolo todo, tá? Mas qual é o ponto aqui? No capítulo 3 e 4, o autor tinha dito que as pessoas estavam com problema, que tinha um problema no ser humano, que é o problema de coração. Tá? No versículo 11 do capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Às vezes a gente acha que a grande preocupação aqui, o grande problema dessas pessoas, é porque eles não estudavam a palavra. Mas o problema não é esse. Por quê? Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vamos com cuidado aqui. A palavra mestre está junto com a expressão que é devido ao tempo decorrido. Vocês já deveriam ser mestres. Agora me diga uma coisa. Faz sentido um pastor chegar numa igreja e dizer para um irmão que está 10 anos na igreja assim, devido ao tempo decorrido, você deveria ser professor de escola dominical. Você já deveria ser mestre, deveria ser pastor. Não faz sentido, porque muitas pessoas passam anos e anos e elas não necessariamente têm que ser mestres, nesse sentido aqui. Porque o mestre que está na cabeça do autor não é qualquer um, porque todos nós somos mestres, já aprendeu? Fazer discípulos é o quê? Ensinar as pessoas. Então todos nós, em algum sentido, somos mestres, porque ensinamos. Mas como ele usa a expressão devido ao tempo decorrido, na mente do autor, a categoria de mestre que está na mente dele, qual é? É realmente de alguém especial. Ele está, na verdade, sendo irônico nos versículos 11 em diante. Ele está sendo muito irônico. E qual é a ironia dele? Ele usa duas palavras de maneira irônica. A palavra criança e a palavra mestre. E a ideia qual é? Vocês são como crianças e deveriam ser mestres. São duas pontas exageradas da mesma realidade. E qual é a solução que ele propõe? Versículo 1. Diante desse quadro, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, diz a NVI. A maioria das versões bíblicas usa a palavra maturidade. Eu não acho que é a melhor forma de traduzir essa expressão. Para mim, não é para a maturidade que nós devemos avançar. A expressão, a preposição que o autor usa, dá mais a ideia de algo suspenso. Então a ideia é a seguinte, troca a palavra maturidade pela palavra perfeição. E a ideia do autor é, eu quero que diante de tudo isso, vocês deixem algumas coisas de lado. O que eles deixam de lado? Os princípios elementares. É a mesma lógica do capítulo 13. São dois o quê? No capítulo 13, se vocês lembram. 2 altares. Um dentro de Jerusalém e um fora de Jerusalém. Eles não podem estar juntos. É a mesma lógica aqui. Eu tenho que deixar alguma coisa para ir para fora. O que eu deixo no capítulo 13? O sistema levítico, todo aquele sacrifícios, aqueles alimentos. Eu vou para lá, para fora.
Ele está dizendo a mesma coisa aqui. Deixe os princípios básicos. Quando ele vai descrever os princípios básicos, observe os princípios básicos aí. Ele usa a palavra no versículo 2 no plural, batismos. Está vendo? E a gente geralmente acha que é batismo mesmo. Sabe qual é o problema? É que no capítulo 9, versículo 10, essa palavra é traduzida como lavagens cerimoniais. Porque essa palavra batismo aqui não é a palavra utilizada pelos cristãos para o ritual de entrada. É outra palavra aqui. Então, o que ele está dizendo? Vocês têm que deixar alguma coisa. O quê? Os rituais antigos. E assim como no capítulo 13 eu tenho que deixar um altar lá dentro e sair para o altar fora, aqui eu tenho que deixar o sistema sacrificial antigo, as regras antigas, as lavagens antigas, e eu vou para onde? Eu caminho na perfeição, no que Cristo realizou por mim. É isso que o autor está dizendo. Quando estamos sofrendo, a nossa tendência é não querer ouvir Jesus, não lembrar do que ele fez, não lembrar do que ele realizou. E o autor está querendo só, olhem para Jesus, pensem em Jesus, desfrutem do que ele fez, aproximem-se do trono da graça. Essa é a ideia. Capítulo 11. Capítulo 11. Vamos lá para o capítulo 11. Texto muito conhecido, né? Onde nós encontramos não uma definição, mas uma boa orientação do que seria fé. E se em Romanos 4, fé é um tipo de declaração de incapacidade, aqui é um olhar para o futuro. Observa, versículo 1. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A tradução da NVI faltou, e realmente é um texto difícil de traduzir, mas a ideia talvez seria que quem tem fé, ele consegue substanciar aquilo que parece ser abstrato. Entendeu? Lembra quando você era pequeno, na escola você aprendia substantivo abstrato e substantivo concreto? É como se o autor aos Hebreus disse assim, fé não é abstrato. Fé é a capacidade de transformar uma promessa em algo concreto. Essa capacidade de realização. E aí ele segue uma lista de vários homens aqui que tomaram decisões olhando para além. E aqui que esse é um dos textos que mais mexeu comigo, porque aqui nós aprendemos, por exemplo, que Abraão, quando foi chamado para a terra, ele não estava olhando muito para a terra, não. Ao ser chamado para uma terra que ele não conhecia, o autor aos Hebreus vai dizer que ele olhava e ele almejava algo além daquilo. É como o nosso querido Moisés. Foi para o deserto, deixou o palácio e foi para o deserto. Por quê? Porque ele olhava além do deserto. Porque Abraão foi para uma terra que ele nem conhecia. Um homem rico. Sai da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar que ele não conhece. Por que ele faz isso? Porque ele está olhando além da terra. Em situações de sofrimento constante, precisamos olhar além da nossa realidade. Tem um olhar muito mais além. Muitas vezes o que vai estar ao nosso redor não será suficiente. Observa quem que o autor está fazendo. Ele está dizendo, vez por outra, olha para trás, olha o que Cristo fez. Olha para trás e olha o que fez e como vocês passaram por situações difíceis e conseguiram. Olha para frente, olha para além, porque realmente olhar para aquele momento ali era difícil. Eles tinham que olhar realmente ou para trás ou para frente. E é isso que o autor está fazendo. Muitas vezes a nossa alma vai carecer de um olhar para o passado e um olhar para o futuro, essa movimentação. É por isso que nós, como cristãos, nós, digamos assim, a nossa relação com o tempo é uma relação amigável. Entendeu? Porque nós sabemos nos apropriar do passado e daquilo que nem aconteceu ainda para benefício do dia de hoje. Nós precisamos ter memórias, precisamos ser lembrados, precisamos olhar além
para poder resistir. Lembrar também de que momentos de tristeza trazem bons frutos. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12. Gente, que texto maravilhoso esse aqui, ó. Aqui o autor vai lembrar uma coisa para os seus leitores. Deus é Pai. Essa é a ideia dele. E todo pai que é pai faz o quê? Disciplina. Evidentemente que disciplina aqui não necessariamente quer dizer uma correção somente. A disciplina aqui quer dizer que há um processo de instrução do pai. Todo pai que é pai instrui, ensina. Então o autor está tentando lembrar para aqueles irmãos que estão sofrendo que vocês não perderam o pai de vocês, não. O pai de vocês é que está operando em tudo isso. É ele que está agindo. E aí, o autor aos Hebreus faz algo tão legal aqui, que nos ajuda, principalmente em período de sofrimento. Observa, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo como o quê? Disciplina. Deus os trata como filhos. Então ele está dizendo o seguinte: estão vivendo dificuldades? Estamos. Está doendo? Está doendo. Está complicado? Está complicado. Não se esqueçam de que Deus é o nosso Pai. E isso é o cuidado dele. Então, o que poderia, na mente de alguém que estava sofrendo, seria algo do tipo: onde está Deus nessa hora? O autor está dizendo assim: ele está produzindo esse sofrimento aí. Ele não está longe, ele está mais perto que você imagina. Ele é nosso pai. Só que é um pai bíblico, entendeu? Não é aquele pai bobão que não faz nada. Entendeu? Aquele pai que o menino está fazendo um monte de coisa, aí olha para a mulher: fulana. Tem que pai faz isso, né? Fulana, aí, ó. Entendeu? Terceirizando o tempo todo. Não, ele é um pai bíblico que disciplina. Entendeu? Observe o que ele vai dizer. Que fantástico. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aí você responde: eu conheço vários. Mas ele está pensando no melhor dos mundos, tá, irmãos? Aqui ele está pensando no melhor dos mundos. Ora, essa pergunta hoje não faz muito sentido. O autor de Hebreus, hoje ele diz assim, né? Nós sabemos que muita gente não é disciplinada pelo seu pai. Mas, enfim. Se vocês não são disciplinados, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Qual é a ideia? A marca de um pai é a disciplina. Entendeu? Isso é a marca de um pai. Por isso que é triste você ver pais inseguros. Já viu pai inseguro? Pai que é dependente emocional. Entendeu? Aí ele disciplina e fica: e agora ele vai gostar mais de mim. Entendeu? O pai desse aí, meu irmão. Complicado. Como é que vai ser esse negócio aí? Pai que é pai, disciplina. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais submetemos ao nosso Pai, Pai dos Espíritos, para isso vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. E nós sabemos que nem sempre acertavam, né? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Gente, olha que coisa linda. Para que participemos da sua santidade. Sabe o que o autor está dizendo? Que enquanto nós estamos sofrendo, ou os leitores imediatos estão sofrendo, está dizendo assim: Deus está trabalhando em vocês para tornar vocês mais próximos dele. Mas olha, que fantástico isso aqui. Nenhuma disciplina, esse versículo é fundamental em sofrimento. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E é verdade, nenhuma criança, né? Às vezes a criança não está bem. Levou uma palmadinha ali, disciplina. Papai, que bom. Tipo assim, 30 segundos depois o menino: que bom, papai, eu entendi. O Senhor me ama. Tudo foi para o meu bem, visando a minha educação
e me aproximar mais do Senhor. Não é assim que a criança reage. Não existe isso, meu irmão. O menino olha para você assim, ó. O olhar do menino é tipo assim, se eu pudesse, eu te quebrava todinho. Né? O olhar da criança é esse. Na hora, ninguém entende. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é importante? Porque quando nós somos disciplinados, o autor bíblico está dizendo que a gente não vai entender tudo na hora. Eu me lembro de uma irmã extremamente amada na igreja. Tem irmãos que são assim. Tem uma irmã da nossa igreja que é assim, se ela chegar no ambiente, só a presença dela já é... Tem aquela pessoa que já tem assim uma presença, essa irmã. E ela sofria tanto com a saúde dela. Muito. Teve um dia que ela olhou para mim na frente da igreja e disse assim, pastor, Deus às vezes parece que é sádico. Ele só me faz sofrer. Desse jeito ela disse. E eu lembrei desse versículo aqui. Eu disse, eu não vou te cobrar entendimento agora. Porque seria como se eu cobrasse entendimento de um filho que acabou de ser disciplinado. Você tem que entender. Diga aí que foi tudo pelo seu bem. Ele não vai entender. Eu olhei para ela e disse assim, eu não vou te cobrar entendimento, porque Deus não te cobra entendimento agora. E o que aconteceu com ela foi exatamente o que está nesse versículo aqui, ó. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A irmã que no momento de muita dor física mesmo, intensa, disse isso. Se você perguntar para ela hoje quem é Deus para ela, ela vai dizer, é o meu Pai amado, que queria o melhor para mim. A gente não entende na hora. E nem deve cobrar dos outros esse entendimento completo. É por isso que muitas vezes quando alguém sofre, o que a gente tem que fazer é simplesmente sinalizar, eu estou aqui. Ninguém chega para visitar alguém em sofrimento e diz, vamos ler agora aqui o livro de Jó, e vou explicar para você, teologicamente, por que você está passando. Ninguém faz isso. A gente chega e abraça. A gente chega e se aproxima, entendendo que naquela hora está doendo muito. E que a compreensão não chega. Que ninguém consegue entender tudo de uma hora para outra. E esse é o a minha sexta colocação. Desculpa, a minha quinta colocação. Lembrar que os momentos de tristeza produzem frutos de justiça. Deus, como nosso Pai, gera em nós sofrimentos. Porque Ele cuida de nós. Na hora dói. Eu não sei se alguém um dia encontrar. Eu vez por outra escrevo um diário. Só que o meu diário está mais para, sei lá, semanário ou mesário, sei como é que eu não me daria nome. Porque eu só escrevo quando eu estou mal. Então, se o cara ler todo o meu diário, esse cara aqui era um incrédulo. Um cara desviado. Porque quando eu estou mal, eu muitas vezes, eu quero escrever para tentar, às vezes até colocar aquilo de uma maneira mais clara. E vez por outra eu exercito o seguinte, eu vou lá e leio algumas coisas. Eu olha, aqui na hora da peia, não entendia nada. Aqui era o filho ignorante diante do pai amoroso. Entendeu? Nós não vamos entender. Guarda essa frase. Mais tarde, porém. Mais tarde, porém. Sexta colocação para a gente ir finalizando aqui. Precisamos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo. No capítulo 12 ele faz isso.
Ele vai dizer, portanto, irmãos, versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado aqui, certamente, é o desânimo do versículo 3. E aí, no versículo 4, ele vai dizer assim, na luta contra o pecado, que é o desânimo, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele nos dá. Aí vai falar sobre a questão do filho e sermos filhos. E ele vai dizer aqui no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Compare seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Faça esse exercício. Jesus não sofreu à toa, gente. Jesus não era masoquista. Eu vou lá embaixo, dar uma voltinha na terra, sofrer, vão me matar, me torturar. Não é essa a ideia. Ele veio e ele estava vendo algo além do sofrimento. Porque o capítulo 12 aqui está na mesma vibe do capítulo 11. Moisés deixou o palácio para o deserto. Abraão deixou a terra para uma terra desconhecida. Mas todos dois estavam olhando além. Jesus também estava olhando além. A alegria que estava proposta naquela morte. E por último, aquilo que a gente acabou de ler no capítulo 12. Precisamos, em tempo de sofrimento, em todas as ameaças que temos, precisamos ver as ações de Deus como ações de um Pai extremamente presente. Extremamente presente. Que cuida de nós. Eu sei que pode ser fácil para quem está fora. Mas essas verdades, quando são colocadas, recebidas no nosso coração, trabalhadas em meditação, elas, sim, em momentos de dor, nos visitam. Estão lá dentro de nós ainda. Eu não sei como está a sua vida, mas o fato é que se há um sofrimento constante, nós estamos vivendo uma realidade de ameaça, onde podemos esquecer de Cristo. Podemos não dar ouvidos, atenção àquilo que nós já aprendemos. E a grande orientação do autor aos Hebreus é: olha para Cristo e desfruta de tudo o que Ele fez. E não se esquece que no processo, Ele é o nosso Pai. E Ele tem um compromisso com a nossa transformação, porque Ele é disciplinador e Ele quer nos transformar. Ele tem tanto um compromisso com a nossa alegria, com a nossa satisfação, mas também com a nossa transformação. Não se esqueça, eu não sei como é que funciona aqui, mas geralmente quando eu escuto pessoas dizendo assim, Deus é Pai, não é boa a ideia. Geralmente Deus é Pai quer dizer, Ele vai fazer o que eu quero. E o que eu aprendo da Escritura é que Deus é Pai, porque Ele está presente, porque Ele disciplina, Ele cuida e Ele quer que participemos da sua santidade. E isso dói. E ninguém vai cobrar de você que você entenda isso na hora. Quantas pessoas, seja essa irmã que eu acabei de citar, ou outros familiares que perderam pessoas, perderam entes queridos, que na hora, você não pode chegar lá e dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naquela hora, é hora de abraçar, é hora de cuidar, porque a hora da disciplina não combina muitas vezes com a hora do entendimento. Nenhuma criança entende quando é disciplinada. Nenhuma entende. Só criança de propaganda de margarina. Ainda tem propaganda de margarina? Não existe mais televisão?
Lembra, Cristian, propaganda de margarina? Propaganda de margarina, você viu como é que é? As crianças acordam, aí dizem bom dia papai. Passa manteiga, por favor. Não tem propaganda de margarina, não é assim? Filho, tem suco aqui e tal, você vai para a escola agora? Né? Eu não sei como é. Na minha casa, meu irmão. Meu irmão, não puxa o cabelo do outro, não cospe no outro, não. A propaganda de margarina, tudo é muito lindo, né? Perfeito, bom dia. Aí tem a luz, aí o suco de laranja numa jarra. A manteiga na torrada é bem colocadinha, né? Tudo bonito. Isso não é real. No processo, a gente não entende. Depois, podemos ver os frutos da justiça, se entendermos que estamos sendo disciplinados por aquele que é o nosso Pai. E todo pai que é pai, disciplina. Que no momento de sofrimento você entenda que Deus não está longe. Muito pelo contrário, Ele nunca esteve tão perto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ser nosso Pai. Obrigado por Jesus, por nos dar hoje a condição de poder falar contigo, Pai. De acessar o teu trono e de receber o teu trono, a graça e a misericórdia em momento de necessidade. Precisamos de Ti, queremos declarar. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia. E estamos agora diante do Senhor, não baseado em nós, mas baseado na obra de Cristo que abriu esse caminho para nós. Senhor, às vezes é doloroso ser Teu filho. Às vezes o Senhor nos machuca. E pedimos que o Senhor nos visite também, nos dando um espírito de aceitação, onde o tempo nos revelará e se manifestará os frutos da Tua disciplina. Que em tempo de dor fiquemos alertas, porque a nossa alma, o nosso coração será inclinado a se distanciar de Ti. Nosso coração será inclinado à amargura, ao endurecimento, à desobediência e ao esquecimento. Traz pessoas, melhor dizendo, traz pessoas para nós. Traz pessoas que nos lembrem por atos, por palavras simples, mas que nos lembrem o que o Senhor fez por nós ao longo da nossa vida. O que Cristo fez e as bênçãos que estão disponíveis a nós diante do Teu trono. Obrigado por essa igreja, por esse tempo. Possamos chamar cada dia. Em nome de Jesus. Amém.